ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque. A radioterapia. Sim. O que é a radioterapia, doutor? Então, a radioterapia é um tratamento, hoje em dia, feito com uma máquina. A gente tem mais de um tipo de radioterapia, tem várias máquinas hoje em dia, mas a radioterapia mais comum é aquela que é uma máquina que parece uma máquina de tomografia, vamos dizer assim, para pessoas que já viram uma máquina de tomografia. É uma máquina que ela é, hoje em dia, ligada na tomada, e ela emite uma radiação localizada. Então, hoje em dia, é uma máquina que ela é controlada por computador, né, as máquinas mais modernas, então é o computador quem nos ajuda a direcionar aonde eu quero emitir um feixe de radiação. Então, a radiação é uma coisa que a gente não nos toca, a gente não sente nada, mas é um feixe de energia. Laser. É como se fosse um raio laser, é um feixe de energia que atravessa o nosso corpo. E a máquina, o computador, consegue dosar e medir o campo que eu quero aplicar, e ele define a profundidade, a força, aonde eu quero fazer a aplicação de radioterapia. Porque dependendo qual é o órgão que eu vou aplicar a radioterapia, eu preciso de um direcionamento, de uma potência. Então, hoje em dia, é um tratamento que assim, não... Vai matar as células. A função da radioterapia é essa. Ele emite uma radiação, uma fonte de energia, que daí eu concentro essa energia lá na região do tumor, e essa energia ela promove alterações em nível de célula. Ele procura matar a célula do câncer que está lá num processo de multiplicação, de divisão, e eu tento pegar essa célula nesse momento através de um mecanismo fisiológico que a radiação provoca, e tenta matar essas células. Então não é nada que me fure, que me corte. Não vai perfurar o seu tecido, a sua pele. Exato. A tipo mais comum de radioterapia, né, que é essa chamada radioterapia externa, é nessa forma, dessa máquina. A gente tem outras formas de radioterapia que sim, eu preciso colocar um aparelhinho dentro da gente. Então, às vezes eu preciso sim fazer alguns furos, algumas inserções, mas essas são radioterapias feitas mais dentro de hospitais com máquinas específicas para isso. E na mas radioterapia a mais comum, não tem queda de cabelo como na químio? Não, a não ser que a gente faça a radioterapia na região da cabeça, né? Aonde eu faço a radioterapia, ela produz sim uma reação local. Então ela pode produzir uma reação na pele, como uma queimadura leve na pele. Às vezes essa queimadura promove a queda assim, de pelos e cabelos. Então, se eu faço radioterapia na cabeça, ela pode sim provocar a queda dos cabelos. Se eu faço às vezes uma radioterapia na região da virilha, ela pode ter a queda dos pelos da virilha. Mas se eu faço, por exemplo, uma radioterapia lá na próstata, não vai cair o cabelo, né? Então só vai cair na região onde eu estou mirando a radioterapia. E na quimioterapia, como é esse tratamento? Tem essa queda de cabelo por quê? A quimio é porque, dependendo do tipo de remédio, o remédio que a gente aplica, e hoje em dia existe tanto quimioterapias a grande maioria são injetáveis, que a gente aplica no sangue, né, como se fosse um soro. Existe já hoje algumas quimioterapias em comprimido. Mas a queda de cabelo é também por conta de como a quimioterapia funciona. Ela tenta entrar dentro da célula do câncer que está em divisão e atrapalhar o crescimento da célula do câncer. Mas a quimioterapia, às vezes ela não é tão inteligente, e muitas vezes ela não é tão inteligente, e ela não entra só na célula do câncer que está em divisão, ela entra em outras células do nosso corpo que estão em divisão. Por exemplo, nas células lá que estão fazendo o crescimento do cabelo. E aí é por isso que ela atrapalha o crescimento do cabelo, atrapalha tanto a ponto de cair o cabelo. Pode cair cabelo, pode às vezes desenvolver machucados na boca, que são as aftas, porque também na nossa boca as células da mucosa da boca estão em constante multiplicação, então também a gente tem alguns efeitos colaterais nessa região. Então, a queda de cabelo, esses machucados são efeitos colaterais decorrentes da quimio que, pelo mecanismo como ela funciona, ela tenta matar a célula do câncer, mas ela acaba também machucando algumas células do nosso corpo. A quimioterapia são remédios, Exato. É um medicamento. É um medicamento. ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque.